A maldição vem quando a autoridade é quebrada. Tem gente que não prospera e diz, não sei porquê. Sou dizimista, sou ofertante, estou na igreja todo dia, me sacrifico como nenhum pastor se sacrifica nesse ministério. Eu estou em todos os cultos, ninguém faz o esforço que eu faço e eu não saio da prova. Não é prova, é resultado. Porque o irmão faz tudo isso, mas desrespeita seu pastor, desrespeita seu companheiro de ministério, trata o seu liderado como se ele fosse um saco de pancada, desrespeita sua esposa, desrespeita seus filhos. Ou seja, o irmão faz tudo isso, mas quebra o princípio de autoridade. Não tem jeito de fazer dar certo. Tem alguém aí? Tudo bem? Pode continuar mais um pouquinho? Deus exige de mim mais do que pregar, mais do que ensinar, mais do que fazer ofertas e trazer dízimos, que eu obedeça à sua autoridade. É por isso, eu já vi algumas pessoas tratando mal outras. Irmão, já viu gente que olha para o outro de cima para baixo? Mede o outro e sempre acha o outro menor do que ele, assim, ele se sente o ápice. Eu disse para um camarada um dia, eu tenho uma proximidade com ele, e eu o vi tratando alguém assim, com essa forma tosca de humilhar, sabe? Foi constrangedor. E eu falei com ele, você nunca esteve com Jesus, né? Como assim? Então, quem encontra Jesus não trata as pessoas assim, não. Porque quando você encontra Jesus, você passa vergonha. Quando você encontra Jesus, você fica constrangido. É extraordinária a maneira zelosa como Deus trata com a gente, até quando a gente está errado. Até quando nós estamos errados, até quando nos pune, Ele não nos priva do seu amor. Então, a maior exigência de Deus é que se obedeça a sua voz e se respeite a autoridade. No Brasil, nós não temos a cultura de honra às autoridades. E como nós não temos cultura de honra às autoridades, nós não respeitamos presidente, nós não respeitamos governadores, nós não respeitamos prefeitos, nós não respeitamos professores em sala de aula. E agora está uma bagunça, o professor, a autoridade foi embora. Não se respeita pastor, não se respeita o padre, não se respeita pai, não se respeita mãe. Entretanto, queridos, presta atenção nisso. A igreja é diferente. A igreja precisa ir na contramão do mundo. Não significa que eu concordo com tudo que o governo faz. Não significa que eu falo a linguagem que o governo pratica. Mas eu posso me posicionar sem quebrar a honra à autoridade. Porque ainda que quem a exerça não esteja em Deus, a autoridade exercida emana de Deus. Eu recebi um pastor americano na nossa igreja alguns anos atrás, na época que o presidente George W. Bush era o presidente dos Estados Unidos da América e estava naquela guerra do Iraque. E um jornalista muito influente da nossa cidade pediu uma entrevista com aquele pastor norte-americano lá na rádio, que é uma rádio comercial e de uma grande audiência. No meio da entrevista, o jornalista começou a falar mal do presidente americano e perguntou ao pastor qual é a sua opinião. E ele disse: eu não vim do meu país para outra nação falar mal do meu presidente.
Eu recebi de Deus ordem para orar pelo presidente do meu país, não para atacá-lo fora da minha nação. No Brasil, a igreja desaprendeu isto. Independente de posicionamento político, ideológico, de inclinação, de identificação, eu e você temos que entender que existem homens exercendo o governo. Você pode discordar, você pode não obedecer a determinações que quebrem princípios das Sagradas Escrituras, mas não quebre o princípio da honra à autoridade. Alguém aqui me entendeu? Diga amém. A bênção de Deus está em que ouçamos a sua voz. Um dia Deus disse a Saul através de Samuel: vai, ataca os amalequitas e extermina tudo. Porque os amalequitas atacaram Israel quando eles estavam atravessando o deserto e atacaram pelas costas. Então chegou a hora do meu juízo sobre Amaleque. Saul vai, vence a guerra. Mas quando Saul olhou o rebanho, ele disse: ah, não, isso aqui Deus vai gostar demais. Não é de gorduras de carneiros que o Senhor se agrada? De sacrifícios e ofertas? E ele traz o rebanho. Eu tenho uma mensagem muito antiga que eu prego sobre contrariando Deus com a melhor das intenções. É quando você tem uma boa intenção, mas está fazendo aquilo que Deus não te mandou fazer. A intenção é boa, mas o resultado vai ser ruim. Quando Saul chega e vai encontrar com Samuel, ele diz assim: fiz tudo que Deus mandou fazer. 1 Samuel capítulo 15. Samuel pergunta: e que barulho é este de mugido de vacas e de ovelhas que eu ouço do outro lado da montanha? Olha a estratégia de Saul. Ele escondeu o rebanho atrás da montanha para vir falar com o profeta. Ele não mostrou ao profeta a sua desobediência, deixou lá escondidinha. O profeta chega: eu estou ouvindo o barulho de ovelhas. E Saul diz assim: ah, eu descobri que o rebanho era bom para sacrifício e eu trouxe para Deus. Samuel diz assim: você não aprendeu que Deus prefere obediência do que sacrifícios? Que o obedecer é melhor do que sacrificar? E que o pecado da desobediência, o pecado da rebelião é semelhante ao pecado da feitiçaria. Por causa disto, agora Deus desaprovou o teu reino e já encontrou para si alguém que é melhor do que tu. Qual foi o pecado de Saul? Saul roubou? Não. Adulterou? Não. Mentiu? Não. Profanou o altar? Não. Quebrou a autoridade. Quebrou o princípio de autoridade.